Vem para cá, dá uma palavrinha para o público com a gente. Bom dia a todos. Presidente, primeiro, a gente tem que ser bem claro. O Brasil precisa de uma nova liderança. O cidadão precisa confiar que o presidente da República está do lado dele e não do lado dos bandidos. O Lula não tem programa de segurança pública. O que ele tem é uma coleção de anedotas, como a gente viu aqui nesse vídeo. Esse programa agora que está sendo colocado de maneira muito clara por você, Flávio, para seu projeto de presidência pública, deixa bem claro que bandido é bandido e tem que ser tratado como criminoso, com toda a força e com todo o rigor da lei. E que o nosso objetivo é servir e proteger, como a polícia, proteger o cidadão de bem. O pessoal às vezes pergunta, mas isso não é inconstitucional, isso que está sendo proposto? Eu digo o seguinte, inconstitucional é parte da população brasileira viver dominada por traficantes. Inconstitucional é o que fizeram aqui, Derrite, com o delegado Rui, que dedicou a vida dele ao combate ao PCC e foi assassinado. Inconstitucional é o cidadão sair na rua com medo de ser assaltado e transformar muitas vezes a sua casa numa espécie de fortaleza, porque tem medo de sofrer alguma espécie de atentado. Inconstitucional é a mulher viver com medo, mesmo aquelas que obtêm uma medida protetiva, ter uma proteção insuficiente por parte da polícia, porque a lei muitas vezes impede de monitorar de maneira adequada quem está utilizando uma tornozeleira eletrônica. Esses projetos são essenciais, é um ponto de partida importante, mas a questão fundamental é mudar o discurso. A liderança tem uma responsabilidade. Nós conhecemos essa experiência de El Salvador, um país infestado por quadrilhas, numa situação até muito pior do que o Brasil. Mas eles deram um jeito no problema da violência naquele país. A violência pode ser enfrentada, o crime pode ser enfrentado. Esse conjunto de propostas são essenciais para que a gente possa avançar. A pena, a prisão, tem que ser real, não pode ser ficta. Não adianta dar 40 anos de prisão e o indivíduo ficar 5 anos apenas de fato. As penas têm que ser reais. Temos que acabar com a progressão de regime no país. Temos que acabar com o programa de desencarceramento em massa, que é patrocinado pelo governo Lula, sob o disfarce do tal do programa Pena Justa. Nós temos que proteger as nossas fronteiras. Flávio, eu criei, no governo do seu pai, Centro Integrado de Operações de Fronteiras, lá em Foz, colocando a Polícia Federal, Polícia Estadual, a Polícia de vários estados, Receita Federal, todo mundo trabalhando junto para ter informação, compartilhamento de dados. Estava funcionando muito bem. Nesse governo isso foi paralisado, as atividades foram recentemente suspensas. Como foi suspensa, contingenciada a verba, orçamento do Exército para fiscalizar as nossas fronteiras. Esse projeto, esse programa de ações integradas, aqui proposto pelo nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tem condições de virar esse jogo. O Brasil não está fadado a ser um país violento. O país não está fadado a ter cidadãos que vivam com medo. Por isso, isso tem que mudar. Todas essas propostas aqui, nenhuma delas é inconstitucional. Todas passam no plano de validade. Aliás, como foi dito, o próprio projeto de castração química, tem vários projetos estupradores já tramitam com essas pautas aqui. Tem projeto para tudo isso aqui tramitando no Congresso. Tem projetos tramitando, nós votamos a favor desses projetos, mas existe uma força da Presidência da República que impede que esses projetos se tornem lei, como foi o veto do Lula sobre o fim das saídas temporárias nos feriados dos presos. O presidente trabalhou para que ele não fosse aprovado. Quando foi aprovado, ainda vetou, derrubamos o veto. Então, você tem uma força no Brasil hoje operando, infelizmente, em favor dos criminosos e contra o cidadão de bem. Por isso, nós precisamos, sim, de uma nova liderança, e esses pontos do programa têm que ser realmente ousados. O jeito que o Brasil está hoje, com população sendo dominada territorialmente por traficantes e por quadrilhas, isso sim é inconstitucional. Isso é negar àquela população o direito fundamental básico à liberdade, à propriedade, a viver em um governo de leis, e não em um governo de leis de traficantes. Isso sim é inconstitucional. E as propostas precisam ter essa ousadia,
como essas que foram construídas pelo seu programa, Flávio, Brasil Sem Medo. Então, vamos junto e vamos para cima desses criminosos. Vamos embora que tem mais aqui ainda. Fica aí.